Nessa data que é especial, uma data que nós comemoramos inclusive o Dia da Consciência Negra, importante reconhecimento do nosso país a esse legado importante, essa cultura fundamental para a formação do nosso país. Queremos também aproveitar nesse grande expediente para poder falar de alguns temas que são muito importantes para esse momento que vivemos. Saímos de uma eleição extremamente debatida, uma eleição em que de fato ocorreu o envolvimento de toda a sua sociedade, o envolvimento no debate de ideias, propostas, e eu tenho certeza que essa eleição pode trazer a todos nós a necessidade de enxergarmos o que a população expressa através dos recados que ela mandou na urna. Nós tivemos muitos eleitores que de maneira indignada expressaram isso, escolhendo posturas um tanto quanto radicais, e certamente isso é fruto do conjunto de ações que nós vivemos nos últimos tempos. O Brasil é um país que ainda tem uma democracia jovem, uma democracia que espero que possa evoluir cada vez mais e que cada vez mais o cidadão comum compreenda a necessidade de participar ativamente de todo o processo e não apenas do momento e processo eleitoral. É necessário debatermos profundamente as razões dos problemas que enfrentamos na própria sociedade. E eu tenho certeza que a eleição é um momento soberano em que nós tiramos essa lição para poder apresentar novamente à sociedade o nosso trabalho. Quero, antes de mais nada, mais uma vez agradecer, depois de passar esse primeiro mandato como deputado federal, a nossa recondução para essa casa nos próximos 4 anos, numa eleição extremamente acirrada e que certamente estar passando diante do filtro que a sociedade fez nessa urna é motivo de orgulho e de responsabilidade. Também com a minha cidade, cidade de São Bernardo do Campo, que pela segunda vez me proporciona a maior votação da cidade para representar o interesse daquela importante população aqui no Congresso Nacional e de toda a região do ABC e o estado de São Paulo. Um estado forte, mas que certamente mostrou, através da votação que os candidatos tiveram, a necessidade de algumas mudanças de postura, especialmente nesse novo conceito que as pessoas esperam. Eu acredito que a grande expectativa da população é para que nós iniciemos um novo modelo que não contemple barganhas, trocas por interesses individuais, trocas por interesses que não representam o sentimento do todo da sociedade e que possam, de fato, estar dentro da representação pública e política, representando o interesse de todos. Nos principais segmentos, nos desafios que temos pela frente, nos desafios importantes que temos pela frente, especialmente nas áreas essenciais, que as pessoas que mais precisam do poder público necessitam de melhoras, como, por exemplo, a saúde pública, que é, de fato, traumática para toda a sociedade em todas as frentes e lugares do nosso país, enfrentar para valer o problema que temos na educação, na preparação dos jovens para o futuro, para que tenhamos, de fato, cada vez mais consciência da importância de termos cidadãos formados com cultura e educação própria para poder escolher o futuro e ter cidadania na sua representação, compreender as esferas de poder, mas também combatermos firmemente a corrupção que é o mal que foi assunto dessa eleição e uma corrupção que não está incluída apenas em um partido. Ela, infelizmente, faz parte dessa cultura que nós vivemos e que certamente precisa ser combatida por todos nós. O recado que recebemos é claro de que nós precisamos, de fato, enfrentar a corrupção como um mal do nosso sistema. E eu tenho certeza que a mudança legislativa que precisa ser feita precisa ser a prioridade para que nós mostremos à sociedade que nós não estamos buscando apenas uma ou outra pessoa, mas que estamos buscando combater esse mal que tira milhões, bilhões de reais dos investimentos no serviço público.
E é esse mal que atrapalha o desempenho da nossa população nessas áreas essenciais. Por isso, esse combate à corrupção precisa ser marcado pelas posturas do novo presidente da República, dos seus ministros e também da nossa Câmara dos Deputados, Senado Federal e, inclusive, do Poder Judiciário, julgando aquilo que está infringindo a nossa legislação. Eu defendo a proposta de emenda constitucional de nossa autoria, que foi, inclusive, motivo do novo ministro Sérgio Moro pautar uma das suas prioridades, que é a prisão em segunda instância. E defendo os motivos pelo qual apresentei essa proposta. Apresentei porque nós vivemos uma legislação que impede, inclusive, as pessoas com condenação em segunda instância de qualquer natureza não serem candidatas, não poderem representar a população, não poderem estar na lista dos candidatos que serão escolhidos pela nossa população. E eu defendo que isso se estenda também ao cumprimento de pena, uma vez que o Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda tem terceira e quarta instância para poder julgar as medidas de punição criminal. Por isso, a prisão em segunda instância é uma medida constitucional que nós apresentamos, que infelizmente ela está parada na Comissão de Justiça, não houve sequer o debate dos requerimentos que foram propostos, e esses debates são fundamentais até para que as pessoas que são contra possam se manifestar, e esse é o debate próprio do mérito da emenda que nós apresentamos e que nós queremos que seja realizado nessa Câmara. Espero que a partir da próxima legislatura nós tenhamos de fato condições para valer de debater essa importante medida que precisa ser adotada no país, para que nós iniciemos esse combate à impunidade, que infelizmente proporciona àqueles que têm mais condições a rolarem os seus processos criminais com condenação em segunda instância e, em alguns casos, até a pena ser prescrita, que é um problema que nós precisamos enfrentar. Por isso, nós defendemos com muita veemência as razões pela qual nós apresentamos essa proposta, e nos deixa com uma grande expectativa observarmos o novo ministro da Justiça dizer que essa será uma prioridade. E para se tornar uma prioridade e debater na casa é fácil, é fazer com que a Comissão de Justiça inicie esse debate, paute os requerimentos que existem para poder trazer à tona e trazer à luz da sociedade os argumentos favoráveis e aqueles que possam defender os argumentos contrários, e que nós tenhamos o desejo pleno da Câmara, dos deputados, especialmente da sociedade, nesse marco que precisamos fazer do combate à impunição e à impunidade e à corrupção no nosso país. Outro tema que é extremamente importante e foi amplamente debatido é a diminuição da máquina pública. É termos menos cargos políticos, menos custos desnecessários que encarecem a máquina pública e fazem com que o serviço público muitas vezes se torne ineficiente. Valorizar aqueles que são funcionários de carreira, que passaram nos seus concursos, conhecem as áreas, para que possam assumir as missões de coordenar as ações essenciais do nosso país, mas que também tenhamos a diminuição e enxugamento dos cargos essencialmente políticos, que é isso que a sociedade repudia e não aceita mais nos dias de hoje. Hoje a sociedade não aceita mais pagar a conta de algo que não traz resultados efetivos a ela, e ela está correta, e cada vez mais teremos que ter a transparência para mostrar que o dinheiro do tributo do cidadão é investido num serviço de qualidade. Muitas vezes as pessoas reclamam dos altos tributos, mas reclamam muitas vezes porque nós não temos condições de ter um serviço público que dê qualidade à gestão e condições das pessoas terem uma melhor perspectiva de qualidade de vida. Por isso, nós defendemos a diminuição da máquina pública como um todo,
a diminuição dos custos do Poder Executivo, dos custos do Poder Judiciário, que também são significativos e que muitas vezes usurpam os valores que são necessários, e também a diminuição dos custos do Congresso Nacional, das casas legislativas pelo Brasil, a redução desse custo, trazendo mais qualidade no debate de propostas, ideias e de avanços para o nosso país. Gostaria também de fazer uma menção importante a um debate que também dominou esse processo eleitoral, que é em relação ao controle da violência urbana, ao controle da criminalidade, ao investimento na segurança pública, que de fato hoje o cidadão brasileiro tem uma sensação de insegurança muito grande. E essa sensação se dá por várias razões. Primeiro, na falta de investimento e oportunidade àqueles jovens e crianças que vêm da periferia do nosso Brasil, que não têm condições de buscarem a perspectiva que as pessoas que têm mais poder aquisitivo conseguem dar a seus filhos. Também é importante nós ressaltarmos as medidas punitivas que precisam ser adotadas em crimes mais graves, crimes que infelizmente são rotineiros, e começar a fazer um levantamento das necessidades de mudança do nosso Código de Processo Penal, um código que precisa ser atualizado para os dias de hoje. Não adianta nós imaginarmos que o código, da maneira que está, apenas mudando o Código Penal, resolverá o nosso problema. A execução penal é muito complexa no nosso país e pouco debatida, e os crimes de grande importância, infelizmente, não conseguem ter a punição que deveriam. Deputada Carmen Zanotto. Me permite uma parte, nobre deputado Mandetta, o senhor que lidera a nossa bancada do PPS, que está tendo a oportunidade de hoje de estar ocupando o grande expediente, lhe parabenizar pela reeleição e dizer que nós temos sim grandes desafios, exatamente como o senhor está colocando, para que a gente enfrente a burocracia brasileira, que ela não seja um entrave para o crescimento e desenvolvimento do país, que a gente tenha um país justo, igualitário e com uma carga tributária também decente, porque a gente tem dificuldade na produção em função da alta carga tributária que o país passa, e aproveitar também, com a sua permissão, esse pequeno relato que vou fazer a seguir, que é o presidente eleito da República, o presidente Jair Bolsonaro, acabou de confirmar para as lideranças que lá estavam, os presidentes das frentes parlamentares, eu estava como frente parlamentar da saúde e mais algumas frentes que aqui na casa eu respondo, o nosso presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, como alguns outros ex-presidentes, as entidades médicas, os hospitais filantrópicos prestadores de serviço, e foi confirmado então pelo presidente eleito o nome do nosso colega médico, deputado Mandetta, que é médico, ortopedista, cirurgião pediátrico na área da ortopedia, que vai então, a partir do ano que vem, estar comandando esta pasta, que é uma pasta absolutamente difícil, e um dos grandes desafios que nós temos país afora também é o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, é garantir que aquilo que está na Constituição chegue de direito de fato para a população brasileira como saúde, um direito de todos e um dever do Estado. Parabéns pelo seu pronunciamento e parabéns por conduzir a nossa bancada. Eu agradeço, deputada Carmen Zanotto, e tenho certeza que o anúncio feito em conjunto com lideranças como a deputada Carmen Zanotto darão também a responsabilidade de ouvir pessoas que têm esse trabalho, como a deputada, nessa área extremamente importante do país, e que eu tenho certeza que, com o seu conhecimento demonstrado através da sua atuação profissional e também da sua atividade parlamentar desenvolvida nessa área, será muito útil para o fortalecimento do nosso Sistema Único de Saúde e da melhora de atendimento à população do nosso país. Muito obrigado, deputada Carmen, parabéns pelo trabalho. Eu quero também aproveitar para falar dessa questão importante que é em relação à segurança pública, e defendo, como defendi aqui com muita firmeza, a questão da redução da maioridade penal. Redução da maioridade penal que já foi votada nessa casa. Muitas vezes observo nas entrevistas que são proferidas atualmente, como se nós ainda não tivéssemos cumprido essa etapa aqui na Câmara dos Deputados. Ela foi votada, está no Senado, pronta para fazer com que a diminuição vá a 16 anos. Eu defendo a tese que no Brasil, com a informação, jovem de 16 anos, especialmente para crime
hediondo, crime contra a vida, ele tem condições de responder por isso. Quero também falar um pouco da cidade de São Bernardo do Campo, não poderia deixar de falar, e falar de uma situação bastante delicada que, inclusive, levarei ao conhecimento dos novos representantes na área da justiça. Infelizmente, lá temos vários casos de corrupção, vários casos que têm tomado conta da pauta da agenda municipal e que, infelizmente, não tem solução à população. Nós tivemos a prisão decretada de um secretário do atual governo. Há 6 meses ele está foragido e ninguém toma providência, por venda irregular de licença ambiental, por propina que foi conferida por investigação da Polícia Federal, com pedido de prisão, e eu quero aqui deixar o registro que não é possível admitir no país de hoje alguém foragido há 6 meses e não ter nenhuma punição em relação a isso. Não há nenhum comentário e não há uma procura efetiva a quem está foragido. É triste ver isso acontecer nos dias de hoje no nosso país. Assim como quero também registrar a questão da máfia da merenda, que tomou conta da nossa região, especialmente de São Bernardo do Campo, onde o secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura era responsável pelos contratos, foi afastado pela Polícia Federal, pela Justiça, por investigação da Polícia Federal e pela Justiça, e que, infelizmente, desde então, fazem 7, 8 meses que nós não temos nenhuma continuidade dessas investigações. Nós apelamos aqui para que as autoridades competentes possam dar seguimento e, principalmente, para observarmos um foragido que é secretário municipal há 6 meses e que ninguém toma providência. Nós precisamos mostrar que a justiça é feita para todos e não é partido político A, B ou C, até porque eu acredito que a justiça não pode escolher partido e ela tem que punir todos aqueles que desviam dinheiro público, que é o nosso grande mal. Por isso eu quero agradecer novamente aqui a oportunidade de fazer uso dessa tribuna, quero agradecer a oportunidade de ter convivido esse primeiro mandato com o desafio outorgado pela sociedade de continuar a nossa representação nos próximos 4 anos, com desafios importantes que teremos pela frente, nesses combates que precisam ser feitos à injustiça, à impunidade, à corrupção, mas também que nós tenhamos condições de fazermos uma ampla reforma política no nosso país, uma reforma política que possa dar condições de termos uma representatividade mais efetiva dos interesses da sociedade. Nós precisamos resgatar, especialmente, o significado da palavra política no nosso país. A política é fazer bem à sociedade, é interagir entre os representantes para fazer bem à nossa sociedade, mas, infelizmente, hoje, a palavra política está tão desgastada que a sociedade repudia as maneiras de se fazer o processo político no país, mas nós precisamos resgatar isso, porque a democracia vive da capacidade e qualidade de representação. Então fica o nosso agradecimento, a oportunidade de estar aqui e, mais uma vez, deixando claro a toda a população, aos mais de 130 mil eleitores que nos confiaram a continuidade aqui no Congresso, na Câmara dos Deputados, que nós honraremos, marcando firme as posições que foram responsáveis pela nossa atuação nesse primeiro mandato. Muito obrigado a todos.